Water is everything that gold and oil and wheat is. It is a valuable, saleable commodity. One thing water policy people say in the West is, water doesn't flow downhill, water flows to money. Com a crise da água, secas têm se espalhado por todo o país, assim como o fogo. Até mesmo a Amazônia tem visto alguns rios secarem. O Brasil sempre foi conhecido como o país com a maior concentração de água doce do mundo. Cerca de 12% de todos os mananciais estão no Brasil. Mas a Agência Nacional de Águas alerta que 40% da água dos lagos e rios brasileiros podem desaparecer até 2040. E esse problema não existe só no Brasil. Seja no Fórum Econômico Mundial, na ONU, até na NASA, tem se falado na atual crise da água. Cuidar melhor desse recurso é algo urgente e no mundo existem visões bem diferentes sobre esse problema. Alguns argumentam que o mercado poderia ajudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dessas perspectivas. A gente vai até a França, o Chile e os Estados Unidos. Na verdade, não é interesse nenhum do mercado ajudar com a crise da água. Na verdade, o papel do mercado, o papel do capitalismo atual é gerar a necessidade para ofertar o produto. Não é ofertar um produto que tenha necessidade. Porque quando você gera a necessidade, você gera a ideia da necessidade, é quando você mais lucra. Porque você vende muito mais. E vende todos os dias, todas as horas, todos os meses. Entendeu? Estados Unidos para ver como que a coisa tem sido tratada por lá. Algumas estimativas apontam que metade da população mundial, ou seja, 4 bilhões de pessoas, vivem em alguma região onde falta água pelo menos um mês por ano. Na região de Puy-de-Dôme, na França, existe uma batalha judicial. Isso não está muito longe da gente. Isso não está muito longe da gente. Várias cidades, principalmente as capitais, falta água. Pelo menos uma vez por ano. Ou pelo menos várias vezes no ano. Por recursos hídricos. A família do Eduardo Feligon praticava a piscicultura aqui desde o século XVII. De 1664, a família do cara produzia peixes ali. Essa fonte está seca desde 2018. E a rede de piscinas que antes era usada para criar trutas não está mais em operação devido a uma grande queda nos níveis de água. A pisciculture est complètement à sec. Merci Danone. Regardez les dégâts que vous faites sur notre territoire. Maintenant, ça suffit. Eduard culpa a empresa francesa de alimentos e bebidas Danone, que extrai água da bacia da região vulcânica de Puy-de-Dôme e a engarrafa. Todos os dias, um fluxo constante de caminhões carregados com água recém-engarrafada deixa essa fábrica a caminho das prateleiras de mais de 60 países. Eduard e os moradores locais dizem que a Danone está consumindo água mais rapidamente do que o lençol freático consegue se reabastecer. A Danone não quis gravar uma entrevista, mas respondeu as nossas perguntas por e-mail. Eles dizem que no ano passado, 1,7 bilhão de litros de água engarrafada deixaram a fábrica, o equivalente a 680 piscinas olímpicas, e que a empresa já reduziu o uso de água em 17% desde 2017. Os moradores argumentam que para evitar que as fontes morram, é preciso reduzir ainda mais. Olha como... Uau! Diminuímos 17%. Agora vamos calcular o quanto é 17%. Por e-mail, eles dizem que no ano passado, 1,7 bilhão de litros de... Agora vamos calcular o quanto é 17% de 1,7 bilhão de litros de água. A conta é muito simples. Você coloca assim, 1,7. Não sei nem escrever bilhão. Eu juro pra você, eu não sei o que é 1,7 bilhão. É 1 bilhão e 700 milhões de litros de água. Tá bom, então a gente... 1 milhão e 17. Ó, aí 17 mil. 170 mil. 1 milhão e 700. 17 milhões. 170 milhões. Não dá pra colocar na calculadora 1,7 bilhão. Cara, não tem ironia maior do que essa. Eu não consigo calcular quanto que é 15% de 1,7 bilhão de litros de água. Porque não dá pra colocar 1 bilhão na calculadora. Mas eu não vou desistir, eu vou colocar no computador. Não acredito. Calcula. 1,7
Agora no computador lá. Aí você divide por 100. Qual que a gente divide? Esse daqui, né? Divide por 100. E multiplica por 15. Sabe quantos milhões de litros eles diminuíram? 255 milhões de litros que eles pararam de pegar nessa parte que tá faltando água até para os moradores. Vocês vão ver no segmento do vídeo. Então achando como se fosse grande coisa. O equivalente a 680 piscinas olímpicas, e que a empresa já reduziu o uso de água em 17% desde 2017. Os moradores argumentam que para evitar que as fontes morram, é preciso reduzir ainda mais. Olha como funciona o fluxo das águas nessa região. Quando chove, a água é absorvida pelo solo e atravessa diferentes camadas vulcânicas, e vai se infiltrando nas falhas da rocha, até se acumular em várias bacias subterrâneas. E aqui tem fontes naturais de onde a água emerge. Uma delas costumava ser a propriedade do Eduardo, que agora está seca. As outras nascentes também correm o mesmo risco. A Danone tem permissão para extrair 2,5 bilhões de litros por ano. Os níveis de... 2,5 bilhões de litros. 2,5 bilhões de litros. Gente, e depois que secar, sabe o que eles vão fazer? Vão para outro lugar, destruir outro lugar. E esse mercado da água, a tendência é crescer. Porque com toda a mudança climática, vai começar a faltar água. Cada vez mais. E a tendência é gerar, né? Gerar necessidade para gerar demanda. Ter oferta, né? E daí de onde vai sair essas águas? De lugares em que a chuva está sendo extrema. Porque se aqui está tão seca, querido, a água daqui, a água que vem da chuva aqui, ela foi para outro lugar. E nesse lugar vão ter inundações piores ainda pelo sul. Piores ainda, com certeza. Aumentar o nível do mar, entendeu? E aí a Danone vai para esses lugares, vai tratar a água e vai vender pra gente. Porque de água nessa região caíram tanto que as autoridades impuseram restrições. A Nestlé também. As empresas locais. A Nestlé também. O primeiro vídeo que eu vi sobre esse assunto, eles falavam da Nestlé. Mas foram informados de que deveriam reduzir o uso de água em 10% até 2025. Mas as restrições não Inclusive, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. se aplicaram à Danone, embora a empresa tenha prometido reduzir a extração em 5% em caso de seca. Na França, 5% em caso de seca! Eles querem diminuir 5% em caso de seca. Vamos descobrir quanto é 5%. A gente pega isso daqui, a gente divide por 3. Caso seque, eles vão parar de extrair 1,7 bilhões de litros de água e vão extrair 85 milhões de litros a menos. O que é 85 milhões? Perto de 1 bilhão e 700 milhões. É o que? É 1 bilhão 615 milhões de litros de água. Caso ocorra seca, Porque se não ocorrer seca, querido, eles não vão diminuir, eles podem extrair 2 bilhões de litros. é considerado um bem comum. E quem... outra. E quem está fiscalizando quanto eles estão tirando? Quem vai falar? Eles estão falando que eles estão tirando tanto, eles estão falando que eles diminuíram. Quem está falando isso? Quem? O governo que deu o governo não, os homens que deram o poder deles para fazer isso, que assinaram o papel. Quem tá ganhando com isso? Essa discussão sobre a quem pertence a água também tem criado muita polêmica no Chile, um país cuja constituição escrita durante a ditadura de Augusto Pinochet diz que a água é uma propriedade privada e um bem econômico. O World Resources Institute classifica o país como um dos com maior estresse hídrico do mundo. A região central do Chile está passando por uma seca há mais de uma década e as evidências já são visíveis. Essa é a Laguna de Aguleu, uma lagoa que já foi uma atração turística, mas ela secou em 2018 e ficou assim por anos, apesar de ter sido parcialmente preenchida novamente pelas chuvas de inverno. Os hidrólogos dizem que a falta de chuva até teve uma contribuição, mas a principal culpada foi a atividade humana. Para ser mais preciso, a venda sem controle dos direitos de uso da água. Na década de 90, os rios e aquíferos próximos que reabasteciam Pausa. Direitos de uso da água. Lago foram sendo desviados para outros usos.
o governo vendeu os direitos de uso para fazendas de abacate e cereja, que consomem muita água. E teve também as casas de veraneio dos moradores mais ricos, que usaram recursos para cultivar gramados e encher as piscinas deles. Também tem outro vídeo que eu quero compartilhar, que um dia desses eu vou fazer um react também, que fala exatamente sobre a ostentação que é ter uma grama na frente de casa e o símbolo o que isso realmente simboliza. Isso aqui me lembrou esse vídeo. O caso estimulou algumas pessoas a buscar mais transparência no mercado hídrico do Chile. Nosotros creemos que conocer los valores de los derechos de agua es clave para cuidar los recursos hídricos y también vemos que el Estado chileno no se ha preocupado de este tema. A água circular é uma plataforma que mostra onde os direitos da água estão sendo vendidos e por quanto. No país onde a água é uma commodity, a solução encontrada foi vigiar o mercado de perto. Muitos especialistas apontam a privatização da água iniciada em 1981 com Pinochet e aprofundada nas décadas posteriores como a maior responsável pela escassez de água no Chile. Assim foi criado um mercado no qual esses direitos poderiam ser comprados, vendidos ou alugados sem a intervenção do Estado, levando a privatização da água ao extremo. Em 2022, o presidente Gabriel Boric promulgou uma reforma do Código da Água que reconhece a água como um bem nacional para uso público. O Estado se compromete a garantir o acesso à água potável e ao saneamento. E pela primeira vez, as funções da água nos ecossistemas são protegidas. Mas tem um outro país que também tem tratado a água como uma commodity e até especulado o preço futuro dela, os Estados Unidos. Lá, alguns argumentam que os mercados podem ajudar a fornecer a água para onde mais se precisa dela. Water markets are good tools. Cara, quero socar a cara. Generally speaking of water markets. Olha o que ele vai falar. Vocês já viram que ele falou. E no mercado, a escassez global de água tem feito o valor dela disparar. Water is everything that gold and oil and wheat is. It is a valuable, saleable commodity. One thing water policy water doesn't flow downhill. Water flows to money. Nessa lei do mercado, enquanto muitos sofrem com a crise da água, empresas têm tido lucros milionários. Foi o que aconteceu no estado americano do Arizona, de acordo com uma reportagem do jornal britânico The Guardian. Há 10 anos, uma empresa chamada Greenstone Resource Partners comprou um terreno de pouco mais de... Deus me perdoe porque eu imaginei agora. Calma que piora. A tendência desse vídeo é piorar. 200 hectares na cidadezinha de Síria. É igual. Lá moram cerca de 200 habitantes e a compra foi no valor de 10 milhões de dólares. A terra veio com os direitos sobre a água do Rio Colorado, que inclusive só 10 milhões de dólares. É uso dólares. excessivo. Nos primeiros 2 anos, a Greenstone arrendou a terra para os agricultores da região. Em 2018, eles venderam os direitos da água vinculados a essa parcela de terra para um condomínio privado de Phoenix, que fica mais ou menos uns 300 quilômetros. Vocês entenderam o que eles eles tiveram um fizeram? lucro de 14 milhões. Greenstone arrendou o Rio Colorado. 200 habitantes e a compra foi no valor de pouco mais de 200 hectares na cidadezinha de Anos. Uma empresa chamada Greenstone Resource Partners comprou um terreno de pouco mais de 200 hectares na cidadezinha Cara, eu vou até tirar o avanço. Essa foi aquele tempo, tipo, eu tinha que gravar no gravador de tela, mas... chamada Greenstone Resource Partners comprou um terreno de pouco mais de 200 hectares na cidadezinha de Cíbola. Lá moram cerca de 200 habitantes e a compra foi no valor de 10 milhões de dólares. Eles compraram por 10 milhões de dólares. Sobre a água do Rio Colorado, que inclusive está em declínio devido à terra seca e ao uso excessivo. Nos primeiros 2 anos, a Greenstone arrendou a eles terra para os agricultores da região. Em 2018, eles venderam os direitos da água vinculados... Depois eles venderam os três água privado de Phoenix, daquela terra. mais ou menos uns 300 quilômetros dali. Eles tiveram um lucro de 14 milhões de dólares nessa negociação e a água que é para agricultura, agora por meio de um sistema de canais, vai para um condomínio residencial. De acordo com a reportagem, sem água, os campos de alfafa e algodão da fazenda Greenstone foram derrubados e reduzidos a mato seco e terra rachada. Cara, os caras compraram um pedaço de terra, alugaram para outros, venderam a água. Cara, eu consigo até imaginar a cara das pessoas que assinaram esses papéis. Várias empresas nos Estados Unidos estão de olho nesse modelo de negócio baseado no mercado da água e já compraram milhares de hectares ao longo dos rios da região. Porque eles veem o futuro. Já existe Visionários. até um índice dos Estados Unidos que Isso é o que chama de visão de águia. oferece aos investidores uma referência da evolução do preço da água na Califórnia, o Nasdaq Valley's California Water Index, lançado em 2018. Do outro lado, existe um movimento contra a especulação desse recurso tão precioso. Por exemplo, a senadora do estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, está tentando acabar com o comércio futuro da água e evitar a comercialização dos direitos hídricos como uma mercadoria. No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, e a ideia de que a escassez da água esteja sendo usada como uma forma de obter lucro preocupa as Nações Unidas. No ano passado, a ONU realizou a primeira conferência com foco na água em quase 50 anos. Should demonstrate just how seriously
Só um adendo. É sempre uma mulher. Pra ser sensata. Pra falar sobre esses assuntos. Pra pensar na nutrição no futuro, sabe? Pra pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, nos nossos tataranetos. Porque eu, particularmente, eu quero criar um legado para que os meus tataranetos ainda existam, tá ligado? Porque eu sou a tataraneta de alguém. A gente teve sorte ainda de estar em 2025. 2024, na verdade. Mas vai que a gente vai, que os espíritos estão certos e o nosso espírito reencarne. Eu, particularmente, não quero reencarnar no mundo que vocês estão criando, não. Eu quero fazer parte da criação do mundo que eu quero viver, tá bom? Igual a dona Linda aqui, a Linda Thomas Greenfield. Não é possível esquecer o nome dela, que ela é linda demais também. We take water security. A posição da ONU é a seguinte: a água é um direito humano, ela precisa ser gerenciada como um bem comum. Considerar a água como uma mercadoria, uma oportunidade de negócios, deixará para trás aqueles que não podem acessar ou arcar com os preços de mercado. E é importante lembrar que cerca de 90% de todos os desastres naturais são relacionados à água. Então, qualquer enfrentamento das mudanças climáticas passa por buscar um uso mais sustentável desse recurso. A gente vai continuar. Aí agora esse homem, ele acabou de falar sobre o uso sustentável. Isso me lembrou de uma coisa que eu lembro da minha infância. Segura. Na minha infância, quando eu tinha uns 4, 5 anos, foi bem assim, bem o início da escola. Foram lá pra alertar a gente sobre o uso da água. Tipo, não escove os dentes com a torneira aberta, toma banho de 5 minutos, tome banho de tcheco se possível for. Deixa eu juntar xixi, não, tô brincando. Não dê descarga muitas vezes na privada. Tudo bem. Foram lá alertar as criancinhas lá de 4, 5 anos. Aí assim, era a minha escola, era aqui no morro, né? Você descia um morro, virava pra cá e era o corpo de bombeiros da minha cidade. Corpo de bombeiros. Eu voltando da escola nesse mesmo dia, na mesma semana, não sei, eu lembro até que eu tinha um folheto que tava dobrado lá da minha mochila. E eu falei com a minha mãe porque eu peguei esse folheto, vi e lembrei disso. Enfim, e lembrei do que tinha acontecido. Olha como é que já começa a mente questionadora desde sempre. Mas o meu corpo de bombeiros tinha um cara lavando um caminhão. O cara não tava lavando o caminhão como falava o folheto que era pra lavar o carro com balde. O cara tava lavando o caminhão, mas ele sabe. Deu pra entender, né? Mais ou menos como é que o cara tava lavando o caminhão. E cara, isso daí, eu estudava em outra escola que era próxima, os corpos de bombeiros só passava todo dia. E, cara, todo dia tinha alguém não lavando o caminhão dessa forma, mas sempre tinha alguém lavando o caminhão com a torneira. Sempre tinha, com a mangueira. Sempre tinha uma mangueira no chão jogando água fora. E, tipo assim, se as pessoas que são autoridade, que deviam estar trazendo consciência pro povo, não tem consciência, como que o povo vai ter consciência? Agora vamos, não vamos nem pensar sobre o que a indústria faz, né? Porque pra fazer 1 quilo de carne gasta sei lá quantos mil litros de água. Pra fazer 1 quilo de roupa, fazer uma peça de roupa, gasta sei lá quantos litros de água, entendeu? E desperdiça sei lá quantos. E a agricultura. Então, depois o povo vem querer falar que não dê descarga de 5 em 5 minutos. Não que você deva falar assim, já que a empresa gasta tanto, por lá eu vou gastar também. Não é isso que eu tô falando. O que eu estou querendo dizer o que eu estou dizendo, na verdade, a gente tem que cobrar, a gente tem que ter consciência, e a gente também tem que compartilhar a consciência para que a gente porque juntos somos fortes, para que a gente chegue e cobre. Porque se eu chegar e cobrar, eu vou ser a Greta Sala das Contas lá, que no início ela chegou e cobrou, mas depois ela teve visualização, mas quantos não tem visualização? Quantos não tem, sabe? E ela tinha visualização que ela acha que ela é inglesa, Sala das Contas. Como que eu, brasileiro, vou questionar lá a Merci Danone? Entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer, isso que eu tô querendo fazer, eu tô querendo trazer a consciência, para que a gente se una e vá lá cobrar. Porque às vezes a gente só se une e ficar,
vou reutilizar um copo plástico, ou vou comprar uma roupa usada porque uma roupa nova gasta 4.000 litros de água, vou comprar uma roupa usada. Mas tá bom, e a empresa lá que tá produzindo 50 peças de roupa, depois que acaba a coleção, pega as peças de roupa e joga tudo lá no deserto, entendeu? A gente tem que cobrar os grandes, os que estão gastando de forma grande, os que estão provendo as coisas pra gente. Porque a gente tá provendo a eles dinheiro, o dinheiro é o poder, e eles estão tendo o poder de fazer as coisas porque a gente tá dando dinheiro. E a gente dá dinheiro porque é só isso que tem pra gente comprar, entendeu? É muito profundo essa história, esse assunto. E eu vou ficar por aqui, né? Porque eu acho que eu queria virei pelo menos a chavinha da curiosidade, da criatividade. Eu espero que as pessoas vocês realmente percebam que agora está acontecendo com a cara pecuarista, mas que um dia vai estar acontecendo com você, com seu filho, com seu neto. Daqui a pouco vocês vão ter que estar racionando água até com cachorro, tá ligado? Que eu já vi isso acontecer, a gente racionando água, dando pouca água pro cachorro que não tinha água. Eu já vi isso acontecer, de furarem poço e não ter água. E terem construído a casa jurando que tinha água pra quando furasse o poço, e quando furou o poço não tinha água. E, nossa, é isso. Vou ficar por aqui e eu espero você aonde? Nos comentários. Eu espero que você comente, porque o intuito, a intenção mesmo é gerar uma discussão. Com um comentário seu, me aprovando, desaprovando, eu quero que vocês respondam comentários em si, eu estarei respondendo também e fazendo a minha parte, se for possível. Que é o quê? Deixando de dar descarga, né?